Boa noite, estamos ao vivo para mais um Café com Sêmio. E a música que está tocando agora, para quem está no podcast, é Paradise City do Guns N' Roses, que eu já consegui ver ao vivo por duas vezes diferentes, em 2001 e 2012, eu acho, três vezes na verdade. E o Axl Rose, coitado, foi um ícone do rock na década de 90, tá um bagaço hoje em dia, né? Mas o tema hoje não é sobre o Axl Rose, é o professor. Estão me ouvindo bem? Diabético que come bolo na frente do aluno mimado. Mimado. É isso, espera aí. Fixar comentário. O professor diabético que come bolo na frente do aluno mimado. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Eu espero que sim. E tá, então tá bom o som. Então hoje eu vou fazer um convite. Compartilhem aí com todo mundo para a gente chegar a 1 milhão de pessoas. Temos 32 e eu já estou com 38 mil seguidores. Chegaremos em 10 milhões ou mais. Eu terei um bigode desses assim um dia. Não é para qualquer pessoa, né? Bigode não é uma escolha, não é para quem quer, é para quem pode. Mas enfim, hoje o objetivo da live é falar um pouquinho sobre os professores diabéticos que comem bolo na frente dos alunos mimados. Eu quero que vocês façam uma viagem. Sabe aqueles filmes que a gente fica invisível e a gente consegue passear por algum lugar? Imagina se nós aqui conseguíssemos entrar num restaurante. Tá, eu vou pedir que vocês fiquem aqui para vocês imaginarem isso comigo, que vocês fiquem atentos aqui e próximos do que eu vou falar, para vocês imaginarem, tá, essa cena que eu vou pintar para vocês, que obviamente tem um conteúdo metafórico também. E eu vou explicar um pouquinho para chegar então no professor diabético que come bolo na frente dos alunos mimados. Imagina então que a gente pudesse entrar num restaurante, aquele restaurante, e que entrássemos sem sermos notados, isso é o principal. Tá? E a gente vai passar por 5 mesas diferentes. Tá? 5 mesas com 5 famílias diferentes ali, tá? E a primeira família que a gente vê ali, e aí eu vou ser politicamente incorreto, com o risco de ser cancelado, mas imagina uma família de obesos, né? O certo é falar obesos, não é obeso. Mas uma família de obesos, de pessoas acima do peso, tipo quilos mortais do Discovery, né? Que estão ali ó, comendo, vai ter ali o pai, a mãe, umas crianças ali, comendo assim, desesperadamente, uma quantidade de comida muito grande, né? Comendo ali, praticamente um não olha na cara do outro, né? Eles não estão interagindo, e você olha que é realmente uma orgia alimentar. Tá, essa é a primeira mesa. Eu quero que vocês imaginem a gente nesse restaurante, vendo essa mesa de aquelas pessoas comendo, e aí vem mais comida, carne, vem... Fernando, boa noite. E aí vem carne, vem sobremesa, aí cerveja, Coca-Cola, refrigerante, aquela cumilança danada, né? Aí chega um pudim ali, aquele pudim que, sei lá, que o certo é ele ficar na geladeira um mês e que aquela família come aquilo ali de uma vez só, né? Essa primeira mesa, se a gente fizer um paralelo para a medicina, ela representa aqueles médicos que devoram o conteúdo médico com fome, né? Devoram aquilo ali, ficam ali vidrados com os olhos nos papéis, né? Com os olhos nos livros, com os olhos no que sai nos artigos que falam sobre aquilo e que parecem que eles não comem para viver, né? Que eles vivem para comer. Essa é a impressão que dá quando a comida é tratada dessa maneira e quando a medicina é tratada dessa forma, né? São aquelas pessoas que descolam os olhos umas das outras, né? Dos colegas, descolam os olhos dos pacientes, das circunstâncias individuais e estão ali comendo. Né? E essa é a primeira mesa. Tá? Aqui, enfim, essa cena, ela daria para a gente ficar conversando um tempão sobre diversas virtudes que deveriam ser trabalhadas em cima delas. Mas essa é a primeira cena e a primeira mesa que eu queria que vocês imaginassem. Tá? A gente vai para uma segunda mesa. Nessa segunda mesa a gente vê que tem dois casais conversando, né, muito arrumados, muito requintados, maquiados, assim, tomando um vinho caro, com uma comida ali que eles vão comendo e apreciando e seguindo todo o ritual da alimentação,
de forma robótica, né? Tomando um cuidado para comer da forma certinha, que parece um filme um pouquinho, quase que um filme de terror, né? Aquelas pessoas muito maquiadas, muito arrumadas e falando sobre viagens, falando sobre pratos chiques, sobre os vinhos e as últimas vinícolas que visitaram na França, enfim. E você vê que o que importa mesmo é o glamour da coisa, né? Ali a comida tá ali, mas assim, eles não estão nem falando daquela comida que tá ali, né? Eles estão falando das viagens e falando do que já fizeram, de onde já conheceram, e um fala que já comeu na Indonésia, e o outro fala que comeu já na China, e falando das especiarias e do luxo daquilo ali, né? Também é um cenário fácil da gente imaginar na medicina, né? Que são os médicos, e aí, claro que temos um pouco de cada um deles, né? Mas aqueles médicos que são vidrados no glamour, né? São vidrados ali, não também nos indivíduos que estão ali na mesa, são vidrados ali nos diplomas, nos títulos. Não estou dizendo que isso não é importante, mesmo porque eu fui atrás disso, né? Eu fiz mestrado, enfim, pretendo fazer doutorado, mas aqueles médicos que eles se sentem bem e que eles querem os holofotes, né? Que eles querem ali ficar no congresso no sábado à tarde, esquece que na terça de manhã, que tem que comer também, né? Assim, a comida vem também na terça de manhã, né? Então essa mesa também das pessoas chiques falando de situações refinadas, elas também dão uma margem para a gente conversar sobre muita coisa. E aí tem uma terceira mesa, tá? Já passamos por duas, vamos continuar passeando por esse restaurante. Tem uma terceira mesa onde a gente vê um casal meio pálido assim, tá? De roupas escuras, meio sem muito assunto, sabe? Com os olhos fundos, olhando no celular. Uma situação meio triste, né? Pessoas que estão entristecidas ali. Aí que estão olhando o cardápio, mas tal coisa faz mal e não sei o quê, escolhendo tal, e vão meio que discutindo o que pode comer, o que não pode. Né? Que isso não pode, isso não pode. Tá? Isso aqui tem adoçante causa câncer, e não vai tomar Coca Zero. E aquela confusão toda, aquela discussão toda. E no final das contas o cara, ele vira e fala para a moça assim: um dia a humanidade vai conseguir viver sem comer, né? Porque quando a gente come, a gente traz a matéria para dentro do nosso corpo, isso é ruim para o nosso espírito. Ele embarca nessa história de que dá para viver sem comida, que a gente tem que viver sem comida, né? E também a gente pega essa mesa desse restaurante e consegue imaginar aqueles médicos que eles estão ali dentro da medicina, eles precisam da medicina, eles trabalham com aquilo, mas já não querem mais saber da medicina, né? Já se desencantaram, não querem mais saborear o que pode ser saboreado da medicina, e eles também não olham um para os outros, né? Eles estão olhando para algo absolutamente hipotético que não acontece e não conseguem ali estar, eles não conseguem ficar presentes ali na vida, porra. Na vida ali prática, né? E aí a gente está aí em 3 mesas, já passamos por 3 mesas. A mesa de quem come, que parece que vive para comer, né? Que são aqueles devoradores de conteúdo, né? E que olha para o conteúdo e esquece do paciente. A segunda mesa, que é do glamour, das pessoas muito excessivamente chiques e que só falam do glamour de ter ido na última vinícola e que, enfim, que a medicina ali se parece. Tá? Os congressos médicos, essa mesa também, a terceira mesa, que é a mesa da galera que não está mais dentro da medicina, né? Que já imagina uma vida sem a medicina. É muito triste isso, né? Tem uma quarta mesa, tá? Vou falar da quarta mesa antes de falar da quinta mesa. E quando eu for falar da quinta mesa, eu vou dar um esporro geral aí também. Educadamente, né? Aí na quarta mesa tem um avô, né? Um cara aí mais velho com o seu neto. Então um neto que está sentado, olhando para o celular, bem vestido ali, o avô na frente da mesa. Você vê que o avô fica olhando ali pro neto, né? Enquanto o neto olha pro cardápio e vai falando que não gosta, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não quero isso, não quero aquilo. Cheio de 9 horas, cheio de mimos, cheio de caprichos, né? Aquele neto que olha pro avô como se o avô fosse um empregado dele, né? Aquela pessoa cheia de direitos, apesar de uma criança sem nenhuma experiência. É ali um rapazinho cheio de direitos, né? Sem nenhum dever, que vai falando mal, que esse restaurante é ruim, que ele não queria ter ido para esse restaurante, ele queria estar no outro restaurante que ele gosta mais, mas não sabe porque que o avô dele trouxe para essa porcaria desse restaurante.
e fica ali reclamando, 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 até que ele escolhe lá a comida que ele quer, depois de muito custo, né? E o avô vai explicando os tipos de comida, tal, e vai conversando. Depois de muito custo, o avô consegue conduzir o menino para pedir ali o bife com batata frita. Ele come aquele negócio ali reclamando, né? Não tem alegria nenhuma na mesa. Tá ele também por dentro, tá se sentindo mal, tá incomodado, não queria estar ali. E no final ele pede um bolo de sobremesa, né? Aquele bolo, vem ali aquele bolo bonito. E o menino que convive com o avô, né? Sabe que o avô é diabético, sabe que o avô não pode comer doce. E aí quando chega aquele bolo, depois daquele almoço desagradável, que parecia que o avô estava enfrentando aquele menino mimado, o avô vai lá e olha e fala assim, ah, mas eu também vou comer um bolo, né? E vai lá e pega um bolo, o menino rapidamente olha, né, e vê o avô comendo aquele bolo de novo. Tá? O menino não comenta nada porque ele não tem o menor interesse pelo avô, ele está interessado com o celular dele, sabe-se lá com o quê, que o avô também não tem o menor controle do que está sendo dito ali, mas o menino, ele sabe que o avô é diabético e que o avô está comendo de novo um bolo, né? Então ele está ali e no final das contas a mensagem que esse avô passa é que ele não, assim, eu não posso, mas eu vou comer, né? E aí é o ponto da live que eu queria falar, né? Do professor diabético que come bolo na frente do aluno mimado. Tá mimando aqui, mas não é mimando, é mimado, né? Saiu errado. Então, o professor diabético come bolo na frente do aluno mimado, né? Então, a grande reflexão é, o professor não pode, tá, comer bolo na frente do aluno, de nenhum aluno, principalmente do aluno mimado. Hoje a gente sabe que existe uma crítica de cima para baixo, vamos falar dos professores, uma crítica para os alunos, que a geração é outra, que hoje os alunos são mimados, que hoje os alunos são cheios de vontade, que hoje os alunos não sabem se submeter à regra, existe toda essa crítica. Tá? Quem é aluno sabe, quem é professor sabe, essa pauta ela acontece em faculdades públicas, em faculdades particulares, de centro grande, de interior, eu tenho contato com professores de todos os lugares, e eles falam mesmo que hoje os alunos não estão ali, né, não conseguem mais fazer o que a gente fazia. Isso aí é uma pauta. Mas, acima disso, também tem esse professor diabético que quando chega o bolo, ele não consegue dizer não. E isso aí causa um mal tremendo, né? E o que é esse bolo? Já que a linguagem não é uma linguagem também simbólica que eu estou falando, né? Metafórica, vamos falar assim. Mas o que seria esse bolo nessa situação, né? De um professor que ele não deveria comer, sendo diabético, o bolo na frente de ninguém, né? Mas na frente do aluno mimado, ele faz um mal muito maior. Porque, de certa maneira, ele perde a autoridade. Porque se ele não tem autoridade sobre si para negar aquele pedaço de bolo, já que ele não pode fazer aquilo, quem é ele, no final das contas, para dizer que o aluno também não pode fazer uma série de coisas? E o que é o bolo? Vamos lá, vamos refletir um pouco. O que é esse bolo do professor, né? O que o professor não pode fazer de forma alguma? O principal bolo, e aí eu vou falar para os professores homens, estou falando para homens agora, o principal bolo a ser negado, sem dúvida alguma, é a castidade. Tá? Um professor, e eu sempre falo isso e vou continuar falando, um professor que ele tem conversas paralelas com alunos e alunas, enfim, que tem um duplo sentido no contexto sexual, tá? Um professor que ele chega na sala, que ele é casado, enfim, e que fica de conversinha, fica de trelelê, fica de bobeirinha. Um professor que chega depois para o grupo de alunos homens e fica contando vantagem ou falando das meninas. Um professor que não tem pudor pelas mulheres. Um professor que não mostra respeito pela própria mulher na frente dos demais alunos. Um professor que não carrega consigo a própria família para dentro de sala de aula. Ele está comendo o pedaço de bolo. Tá? Ele está comendo o pedaço de bolo. Ele está dando um recado para essa turma que, independente de serem mimados ou não, estão absorvendo aquele recado e não estão sendo educados, tá, do que é verdadeiramente ser educado. Educar verdadeiramente é algo antropológico. Tá? Um verdadeiro educador é aquele que ele deseja, de fundo da alma, que o aluno dele,
ele se transforma em alguém melhor, né? Ele é alguém melhor. Então ele não pode ficar comendo pedaço de bolo. Tá? Um professor ele tem que, enfim, outro pedaço de bolo que ele não pode. O que adianta um professor dar uma aula glamurosa ou devorar todos os artigos de medicina como os outros participantes da mesa? E se ele chega na frente do paciente dele, ele não tem paciência, não tem educação, não trata aquele paciente com a verdadeira empatia, né? Que ele não aceita as diferenças, né? Um professor não pode comer esse pedaço de bolo. Um professor não pode militar. Vamos falar uma coisa verdadeira aqui. Um professor não deve militar politicamente e ficar expressando e intensificando essa polarização que está hoje em dia, né? Porque ele vai comer, ele vai estar escolhendo um bolo ali. Não cabe ao professor uma militância para lado nenhum. É óbvio que ele tem o direito de expressar as opiniões dele, né? Isso é óbvio, mas não em sala de aula. Ele não pode. Ele não pode colocar o centro da aula dele em cima de uma militância. Esse professor ele vai estar também comendo um pedaço de bolo, né? Então, um professor ele não pode comer um pedaço de bolo na frente, sendo diabético, na frente dos alunos dele, né? E essas também, eu não vou aqui ficar falando todas as variações possíveis desses pedaços de bolo, mas eu quero descrever a quinta mesa, né? Eu acho que já está claro por que esse professor diabético não pode comer bolo, principalmente na frente dos alunos mimados. Um professor que não mantém a rigidez, tá? Que não mantém o rigor, um professor que não tem ali um olhar para si, né? Em busca de virtudes cada vez mais intensas e mais aparentes. Esse professor ele faz um mal muito maior aos alunos mimados, aos alunos que não têm essas virtudes. Porque, de alguma maneira, a mensagem que ele passa é que que os professores também são assim que nem eles, né? Então, esse exemplo, a educação pelo exemplo, ela precisa ser exercitada de uma forma muito intensa, né? E aí eu quero que a gente, para finalizar, vá para a quinta mesa do restaurante. Já passamos aqui em 4 mesas. Numa mesa a gente parou um pouquinho mais, que é a mesa do avô com a criança mimada. Todo mundo entendeu, mas a gente tem uma quinta mesa, né? Uma quinta mesa. Essa quinta mesa, ela tem uma família, tá? Um pai, uma mãe, 2 filhos, um primo e um amigo, né? Uma família. Tem ali pessoas com mais ou menos intimidade, né? E eles estão num almoço para comemorar que um dos filhos passou no vestibular para medicina, tá? E você vê que naquela festa não tem nenhum celular na mão, que todo mundo está interagindo, mais ou menos ali direcionando os olhares para o rapaz, para a moça que passou no vestibular de medicina. Na mesa tem tudo, tem cerveja, tem Coca-Cola, tem bolo, tem pudim, mas é muito evidente que aquele almoço ele não está acontecendo pela comida, nem pelo glamour, né? Ele está acontecendo pelas pessoas que estão ali, né? Especificamente tem uma pessoa que é a principal desse jantar ou desse almoço, né? Que é o rapaz que passou para medicina, ou seja, tudo aquilo ali, toda a pauta dada em cima de uma pessoa, né? E aí, em determinados momentos, a gente que está olhando, a gente já começa, de alguma maneira, a dar um sorriso, né? Então, todos nós aqui, tem quase 60 pessoas, vendo aquela mesa, com aquelas pessoas comendo, a gente já começa ali a esquentar um pouco o coração e dar um sorriso, né? E dá vontade de estar ali, né? Com aquele grupo ali, de alguma maneira, né? E aí você olha que em determinado momento o pai da família chega e oferece um pouco mais de cerveja para o filho, e o filho nega aquela cerveja, né? Que ali na sobremesa a mãe vai botar mais uma fatia de pudim no prato do pai, o pai fala, não, já comi o suficiente, né? Então que há ali uma moderação, né? Que há ali a comida ela é apreciada. Tem a cerveja, todo mundo está tomando cerveja, está alegre, mas não tem ninguém bêbado caindo, né? Todo mundo está comendo, mas assim, ninguém está empanzinado de comida, né? E que é uma comida comum, né? Não é um vinho mais caro, é uma cervejinha, né? Não é ali a sobremesa mais refinada, é um pudim de leite muito bem feito, né? Mas é isso, né? E aí o que eu falei que eu ia dar o esporro em vocês, né? Quem está ouvindo, é que uma boa parte de vocês não tem esse exemplo dessa última mesa. Não tem e não buscam esse exemplo. Vocês não sabem onde estão essas pessoas, né? E para quem
está querendo saber qual é a metáfora final, é a metáfora da aula prática, é a metáfora da reflexão, né? De um professor com seus alunos focados num paciente, né? Num problema real, né? Um professor moderando a quantidade de informação que tem que ser ali alimentada, que deve alimentar aquela cena, né? Um professor dando um exemplo de virtude, um professor também... a Gabriela falou que chegou na hora do esporro, é porque é a hora que você tem que chegar mesmo, tá? Um professor que ele é capaz de moderar aquilo ali, né? E é um professor que é capaz de moderar, estando inserido também dentro da situação e negando também o que vem de excesso em direção a ele, né? Tá? Se ele é um professor diabético, obviamente ele não vai comer um pedaço de bolo ali, né? E aí é aquela situação que dá vontade de participar, né? E é essa que é a verdadeira educação, né? Pensando nesse restaurante que a gente passeia hoje, fica evidente que um professor diabético ele não pode comer um pedaço de bolo, principalmente na frente de alunos mimados, né? E uma reflexão para quem se coloca numa posição de educador, né? De como você deve educar estando inserido no almoço, né? E também se alimentando daquilo ali e moderando aquela situação toda, né? Bom, a Marina, nutricionista, falando que se for low carb, pode, né? Mas não é o low carb pelo low carb, né? É o low carb pelas pessoas que estão ali, enfim, participando daquilo ali. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Repito, para vocês irem na minha bio ver a trilha, porque a aula de quarta-feira será muito mais intensa sobre isso que eu falei. Na aula de quarta-feira agora, eu vou falar sobre essa inquietude que você tem, essa ansiedade, tá? Esse desconforto que você tem quando entra na vida prática. Quando você sai sendo uma boa aluna, eu sei que você é uma boa aluna, um bom aluno, mas quando você sai daquele ambiente teórico, cai na prática e tudo se perde, né? E tudo fica meio que gelado, né? Tudo fica meio que confuso e perdido. E eu vou te explicar por quê e te dar um caminho para você seguir. E ir comigo, lógico, não é para todo mundo, isso é só para quem quer se aprofundar nessas coisas. E seguir, então, nesse caminho tão bonito que é a nossa profissão e que é de verdade. Então ficam aí com a reflexão sobre o jantar ou o almoço e principalmente escolham em que mesa vocês vão se sentar. Um abraço a todos e em té.